Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e hoje vou trazer um tema bem interessante que, assim, é a cara do Saber Investir Bem, que seria como investir bem, né? A gente está aí sempre falando de tipos de ativos, de ações, de dividendos, falamos também nas lives de renda fixa, de juros, de economia, mas afinal, como investir bem? Qual é o passo a passo que a gente tem que seguir para investir melhor? Então, eu separei aqui alguns tópicos que a gente vai estar explorando no decorrer desse vídeo. Separei em 5 passos que a gente vai aprender a investir melhor e até coloquei aí como título Defina sua estratégia, né? Então a gente vai estar andando em cima desses 5 itens. O primeiro, saiba onde você quer chegar. Afinal, para definir sua estratégia, você tem que saber de onde você está saindo, para onde você quer chegar, quais ativos você vai colocar na sua carteira. Por que quais ativos? Porque cada ativo ele vai cumprir uma função diferente. Então, ele tem propósito diferente e funcionamento diferente. Então, sabendo onde você quer chegar, que é o primeiro ponto, você vai poder escolher melhor os ativos que vão compor a sua carteira. Em terceiro lugar, eu vou colocar como formas de alocar. Tem gente que adota estratégias de porcentagem da carteira, de diversificação, de concentração, enfim, eu vou apresentar isso para vocês e aí vocês tomam a decisão de como vocês vão fazer isso na sua própria carteira, né? Não existe certo ou errado aqui. Né? Tem gente que gosta de alocar em um fundo e deixar rendendo ali uma carteira selecionada por um administrador e está tudo bem. Né? Agora tem gente que prefere selecionar os seus ativos, também está tudo bem. O item 4 é a frequência de aportes, então defina uma frequência, tá? Eu vou falar um ponto muito importante nesse item aqui, que é sobre consistência. E o quinto, lógico que não pode ficar para trás, que são os estudos constantes. Sempre se aprimore, sempre invista em você mesmo para que você continue sabendo o que você está colocando na sua carteira e aprenda a investir cada vez melhor. Então, o primeiro ponto é saiba onde você quer chegar. Para definir a sua estratégia, você tem que saber qual vai ser a sua linha de chegada. Lógico que você não vai ter um horizonte perfeito, porque muitas coisas podem acontecer nesse trajeto e a sua cabeça pode ir mudando conforme vai passando o tempo. Por isso que eu anotei aqui, conheça o seu horizonte. Qual que é o seu horizonte de investimento? É 1 ano? É 3 anos? É 50 anos? Enfim, bem para aposentadoria mesmo? Então é isso que é importante você saber. Onde você quer chegar? Quer fazer uma viagem no ano que vem? Então seu horizonte aqui é de 1 ano só. Aí você vai escolher coisas para esse ano aqui, certo? Quer se aposentar? Então seu horizonte aí depende da idade que você tem. Se você tiver 30 anos, quer se aposentar com 60, você tem 30 anos de investimento. Por quê? Cada horizonte de tempo pede uma estratégia um pouquinho diferente para cada coisa que você quer fazer e, consequentemente, a melhor alocação dos seus ativos. Segundo ponto, reserva de emergência. Sempre é importante colocar ela aí na ponta do lápis. Tem gente que trabalha sem ela, eu gosto de ter, eu durmo bem com ela. Então, isso é de cada um, né? Ter uma reserva de emergência, então, um colchão para você ficar tranquilo. Às vezes é baixa, é pouquinha coisa, ou às vezes pode ser muita coisa, depende muito do seu perfil. E até eu já citei, né? Viagens, investimentos e vida profissional. Às vezes você quer fazer um curso diferente ou fazer um intercâmbio, enfim, para crescer, tudo isso é válido. E é por isso que você tem que saber aonde você quer chegar. Na nossa carteira aqui, vou falar aqui no próximo ponto aqui, em quais ativos. Porque, por exemplo, a gente tem uma carteira previdenciária de ações, certo? Beleza. Então a carteira previdenciária de ações, ela tem uma coisa que é exigível nela, por exemplo, que é a renda passiva, ou seja, o pagamento de proventos. Então, numa carteira previdenciária, você precisa ter um fluxo de renda constante, certo? Para alimentar o seu dia a dia com o dinheiro, para você utilizar sem precisar ceder aquele ativo. Então, por exemplo, alguém pode viver bem com tudo em CDB? Tudo bem, beleza, pode. Mas quando você resgata, tira uma parte do CDB, você acaba perdendo aquela valorização futura daquele ativo. O que não acontece, por exemplo, num fundo imobiliário ou numa ação, que você compra, mantém o seu ativo e ele te proporciona renda. Aqui, lógico, estou voltando para ativos do mercado financeiro, mas aqui a gente tem também, por exemplo, os imóveis, os próprios imóveis. Você compra o imóvel e ele te paga uma renda mensal. Então, se você sabe onde você quer chegar, você vai saber qual ativo você vai comprar. Outro exemplo aqui para você. Imagina que você vai fazer uma viagem no exterior, né? E então é interessante você fazer uma proteção um pouquinho de dólar.
Como que você vai investir nisso, sabendo que você vai ter aquela viagem? Às vezes o mais adequado é você comprar moeda estrangeira, por exemplo, né? Você acaba se protegendo naquela moeda, porque independente do que ocorrer, você vai estar protegido com a oscilação, né? Às vezes o real desvaloriza, o real valoriza, enfim, você vai estar sempre protegido com aquela oscilação, isso que a gente chama de hedge. Aí eu coloquei outro ponto muito importante, entenda os riscos. Existem o risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. Risco de crédito é um risco que só possui em renda fixa, que é a capacidade, ou melhor, a incapacidade do devedor cumprir arcar o seu compromisso, né? Então, risco de crédito pode acontecer na renda fixa, quando alguém deixa de pagar o ativo que foi emitido. O risco de liquidez, que é, ou seja, você não conseguir vender o seu ativo a tempo, né? Por exemplo, você tem um imóvel, nem sempre é tão rápido vender um imóvel, às vezes pode levar alguns dias, semanas, dependendo do lugar, dependendo do imóvel, até meses, né? Ou risco de mercado, como por exemplo a oscilação que acontece na renda variável, né? Então tem que estar atento a esses 3 itens para você sempre poder alocar da melhor forma possível. E aí eu coloquei aqui que nem sempre o investimento certo propõe o maior retorno, né? Vou dar um exemplo aqui que eu sempre trago. Por exemplo, as ações a longo prazo, elas batem o CDI, certo? E dependendo das ações que você seleciona, elas batem o Ibovespa e, enfim, elas se valorizam, né? Recentemente eu trouxe um fundo que ele bateu o S&P, que bateu o dólar, né? Então, elas podem vencer ali, ter um maior retorno, maior rentabilidade em um determinado período. Mas se você faz uma reserva de emergência ou você vai fazer alguma viagem, tal, você sabe o valor que você precisa ter, nem sempre é a melhor solução, tá? Vale mais a pena às vezes você ter um retorno um pouco mais reduzido, mas tendo a certeza daquele resgate ali imediato, porque você nunca vai poder prever o mercado, né? Cada um tem a sua realidade para isso, tá? Então tá aí os 3 pontos sobre quais ativos. E agora em formas de alocar, tem a clássica briga de diversificação ou concentração. Tá? Aqui, se você é uma pessoa que gosta de selecionar, ter grande participação em um pequeno número de ativos, você então vai para a concentração, né? Seleciona suas próprias ações. Agora não, você quer se proteger ou, enfim, acompanhar o mercado como um todo, você vai ter uma estratégia mais diversificada, um pouco em dólar, um pouco em ETF, um pouco em renda fixa, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em ações. Também existem várias formas de estar alocando o seu recurso. Isso engloba também a porcentagem da carteira, né? A porcentagem da carteira, você pode adotar uma medida. Por exemplo, uma carteira 60-40. 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Ou 100% ações, ou 100% renda fixa. Ou enfim, 50% ações, 50% fundos imobiliários. Ou 25 ações, 25 exterior, 25 imóveis, enfim. Cada um vai estar montando de um jeito interessante para o seu objetivo. Tá vendo que tudo isso tem a ver com aonde você quer chegar? Tudo que você vai moldar na sua vida de investimentos tem a ver com aonde você quer chegar. Então você precisa ter um plano, né? Aí vem o Brasil, exterior, moedas, juros, coisas que eu já comentei, eu não vou repetir em cima disso aí. Mas então formas de alocar também são importantes para você investir bem. Frequência dos aportes. Aqui é bem interessante. Quem tem, por exemplo, um emprego fixo, ganha uma renda mensal. É importante que essa pessoa selecione uma parte dessa renda para poder estar sempre investindo no seu objetivo e no seu futuro, tá? Pega uma parte e investe no seu futuro, isso é muito importante. Agora tem gente que tem uma renda mais variável, talvez um empresário, não sei. Aí ele vai ter uma forma de aportar diferente. O importante é o seguinte, tenha consistência. Seja consistente nos seus aportes. Se você definiu que você vai investir todos os meses, invista todos os meses, porque isso vai te proteger contra, de uma forma assim, você vai te proteger contra perder oportunidades. Uma frase que existe, que é muito antiga, diz o seguinte: quem muito olha o vento não plantará, né? Não semeará, e aquele que muito olha as nuvens nunca colherá. Ou seja, aquela pessoa que está sempre esperando o momento perfeito, ela não vai ter aquele momento perfeito, ela vai acabar deixando aquilo passar. É isso que eu quero dizer com deixar oportunidades, né? Perder oportunidades. E o tamanho do aporte é relevante? Isso aí é do tamanho do que cada um pode fazer, tá? Não existe padrão. Não existe 10% da sua renda, 20% da sua renda, não. Se você consegue fazer 2% da sua renda, é isso que você precisa fazer. Se você consegue fazer 50% da sua renda, então é isso que você vai fazer, né? O importante é começar
e ter consistência. E por último lugar, né, o conhecimento, que isso é muito importante e vai te acompanhar durante toda a sua jornada. Sempre estude os seus ativos, tá? Preste sempre atenção em onde você está alocando. Eu coloquei aqui a quem você está dando o seu dinheiro, né? Quando alguém te oferecer algum produto ou oferecer uma oportunidade, estude, tá? Nem sempre porque a pessoa te ofereceu uma coisa ruim, mas sempre fique esperto com o que e onde você está colocando, né? Em que empresa você aloca. Será que os valores dela batem com os seus também? E eu coloquei como o terceiro item aqui humildade, ética, honestidade e transparência, né? Seja humilde para sempre continuar aprendendo, seja transparente, seja honesto, seja ético, que isso vai agregar muito na sua vida de investimentos. Bom, e é com isso que eu quero então responder essa pergunta de hoje, que é como investir bem. Espero que eu tenha ajudado um pouco a todos. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau.